Tombamento. Instrumento de preservação do patrimônio cultural. O tombamento é um dos mecanismos mais significativos de intervenção do Estado na propriedade, projetado para preservar bens que possuem importância histórica, cultural, artística, arqueológica, paisagística ou turística. Este conceito se distingue de outras formas de intervenção, como a servidão administrativa ou a limitação pelo poder de polícia, pois sua finalidade é especificamente voltada para a conservação da própria coisa tombada, e não apenas para o atendimento de um interesse público mais amplo. Assim, o tombamento se torna uma ferramenta crucial para a proteção do patrimônio cultural de uma nação, refletindo sua identidade e história. A origem do termo tombamento remonta ao processo utilizado em Portugal, onde bens sujeitos a regime especial de proteção eram registrados nos arquivos da Torre do Tombo. No Brasil, essa prática ganhou respaldo na Constituição Federal de 1988, que, em seu artigo 216, determina que o poder público deve promover e proteger o patrimônio cultural brasileiro através de diversas formas, incluindo o tombamento. Este fundamento constitucional ressalta a importância do patrimônio cultural como um bem a ser preservado e cuidado pelo Estado, em colaboração com a sociedade. O tombamento, conforme previsto no Decreto-Lei N. 25 de 1937, pode se dar de duas maneiras, voluntária ou compulsória. O tombamento voluntário ocorre quando o próprio proprietário do bem solicita a proteção, reconhecendo sua relevância cultural. Já o tombamento compulsório é imposto administrativamente, caso o proprietário se oponha à inscrição do bem no livro do tombo, após notificação prévia. Essa característica do tombamento compulsório evidencia a supremacia do interesse público sobre o direito individual de propriedade, essencial para a proteção do patrimônio cultural. Os bens que podem ser tombados incluem tanto imóveis quanto móveis, sendo possível que esses bens sejam de propriedade pública ou privada. No entanto, é fundamental que sua conservação seja considerada de interesse coletivo, o que implica uma análise criteriosa por parte das autoridades competentes. Um exemplo claro é o tombamento de centros históricos, onde a conservação da arquitetura e da cultura local é imprescindível para a identidade e a memória coletiva de uma comunidade. O tombamento pode ser classificado como geral ou individual. O tombamento geral é fundamentado em normas abstratas, abrangendo um conjunto indeterminado de bens, como um bairro histórico. Em contrapartida, o tombamento individual se refere a um bem específico, como uma obra de arte ou um edifício histórico. Além disso, o tombamento pode ser total, que abrange o bem inteiro, ou parcial, que se limita a uma parte do bem, como a fachada de um casarão. Essa flexibilidade nas formas de tombamento permite uma abordagem mais adaptativa às necessidades de preservação. Outro aspecto importante é a natureza do tombamento como um direito pessoal. Embora o tombamento não transforme a propriedade em bem público, ele impõe ao proprietário uma série de restrições no uso do bem tombado. O proprietário ainda mantém a titularidade do bem, podendo gravá-lo com ônus, como hipoteca ou penhora. No entanto, ele deve respeitar as limitações impostas pelo tombamento, que se estendem também a terceiros. Por exemplo, é proibido fazer construções que possam obstruir a visibilidade do bem tombado sem autorização prévia do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. As restrições impostas pelo tombamento são fundamentais para garantir a preservação do bem e sua integridade. O descumprimento dessas restrições pode levar a sanções, incluindo multas e a demolição de obras que não estejam de acordo com as normas de preservação. Isso exemplifica a seriedade com que o Estado trata a questão da preservação do patrimônio cultural, assegurando que os valores históricos e culturais sejam respeitados e protegidos. O tombamento também admite a possibilidade de destombamento, ou seja, a extinção do tombamento quando desaparece o interesse público na preservação do bem. Essa medida pode ser solicitada pelo próprio proprietário ou realizada de ofício pelas autoridades competentes. O destombamento é um processo que deve ser cuidadosamente analisado, pois envolve a reavaliação da relevância cultural e histórica do bem e seu impacto na comunidade. A importância do tombamento transcende a mera proteção de bens materiais. Ele também carrega um significado simbólico profundo. A preservação de bens culturais reflete a identidade de um povo, suas tradições e sua história. O tombamento serve como um meio de educar as futuras gerações sobre o valor de sua herança cultural, promovendo um senso de pertencimento e responsabilidade social em relação ao patrimônio.
Com o avanço das tecnologias e as mudanças sociais, novos desafios surgem para a efetivação do tombamento. A urbanização acelerada e a crescente pressão por desenvolvimento econômico podem entrar em conflito com os objetivos de preservação. É necessário que as políticas públicas se adaptem para equilibrar as necessidades de crescimento urbano com a proteção do patrimônio cultural, evitando a perda irreparável de bens históricos. A recente revogação do direito de preferência conferido à União, estados e municípios na alienação de bens tombados representa um avanço significativo na desburocratização do processo. Com essa mudança, o proprietário tem mais liberdade para negociar e vender o bem tombado, o que pode contribuir para uma melhor valorização e conservação do patrimônio. Essa nova abordagem reflete um entendimento mais moderno sobre a gestão do patrimônio cultural, reconhecendo a importância da participação ativa dos proprietários na conservação dos bens. Entretanto, é importante destacar que, mesmo com a desburocratização, o tombamento ainda exige um acompanhamento constante e efetivo por parte das autoridades. A fiscalização das restrições impostas pelo tombamento deve ser rigorosa, garantindo que os bens tombados sejam mantidos em condições adequadas e respeitando seu valor cultural. Isso requer uma atuação integrada entre diferentes esferas do governo e a participação da sociedade civil, que pode atuar como vigilante na preservação do patrimônio cultural. Por fim, o tombamento é um instrumento vital para a proteção do patrimônio cultural brasileiro, refletindo o compromisso do Estado e da sociedade na preservação da história e da identidade nacional. Sua aplicação efetiva exige uma compreensão profunda de suas implicações jurídicas e sociais, bem como um equilíbrio entre os direitos individuais e o interesse coletivo. Assim, o tombamento não apenas preserva bens materiais, mas também fortalece a cultura e a memória de um povo, perpetuando suas tradições para as futuras gerações. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!